Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana de recesso que vocês tiveram aí na semana passada. E hoje, essa semana, nós iremos aí rever um pouco do que nós vimos durante esse bimestre. Como assim rever? Na verdade, a gente vai fazer uma atividade que aborda um pouco sobre o que nós vimos no primeiro bimestre e uma preparação para a prova, né? Se você ainda não foi na escola buscar essa atividade ou não sabe que atividade é essa, eu vou deixar ela em PDF aqui em anexo abaixo do vídeo. Tá? Porém, não deixe de buscá-la lá no colégio, porque ela já está impressa com as outras atividades das outras disciplinas. Tá? Ela vai estar em anexo aqui para você poder acompanhar direitinho, mas não deixe de ir no colégio buscá-la caso você ainda não foi. Tá? Então, nós temos aí uma atividade que é uma revisão. Tá? Não está escrito revisão, mas é uma revisão. A nossa revisão ela tem 4 questões, tá? De alguns temas que cairão na atividade avaliativa. Eu não abordei 2 temas aqui nessa revisão, tá? Tá faltando conectores e estações do ano. Porém, a gente vai falar sobre os conectores e as estações do ano na nossa aula ao vivo de amanhã, tá? Então, essa atividade não está falando sobre conectores e nem estações do ano. Porém, a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas, enfim, vamos responder, quer dizer, eu vou dar as orientações do que vocês deverão fazer acerca dessa atividade aí. Vamos lá, na questão número 1 é muito simples, olha só. Name the pictures according to their occupations. Nomeie as figuras aí de acordo com as suas profissões, ocupações. Eu tenho aí na número 1 as figuras de algumas profissões e um retângulo com o nome dessas profissões em inglês. Eu creio que a folha que vocês receberam aí do colégio está em preto e branco, porém não alterem nada na identificação de cada figura. Creio que mesmo em preto e branco, vocês olhando as figuras, vocês conseguem identificar a que elas estão se referindo. Tudo bem, mas caso você não consiga identificar as profissões, dá uma olhada aqui na folha em PDF, está no arquivo que está anexado no vídeo aqui abaixo, que lá vai estar colorido e vocês podem ver cada figura colorida e facilita na identificação de cada profissão. Mas eu creio que não vai alterar em nada. Tá? E no retângulo aí da número 1 eu tenho o nome das profissões. Olha, eu tenho teacher, soccer play, police officer, journalist, painter, singer, driver, nurse. Vocês irão colocar esses nomes aí abaixo das suas respectivas figuras. Tudo bem? Então tá muito simples, muito fácil. A gente passou algumas aulas, inclusive, abordando as profissões, as ocupações em inglês. Tudo bem? Terminando a número 1, vocês irão fazer a número 2. A número 2 pede o seguinte: complete using the object pronouns. Complete utilizando os pronomes objetos. Os pronomes objetos, como eu disse, são bem fáceis, a gente também já estudou. Creio que vocês não tenham dúvidas, até porque ninguém me procurou dizendo que tinha dúvida, tá? Mas enfim, caso tenha dúvida, me procure. A número 2, então, pede para completar com os object pronouns. Eu tenho uma tabela aí com alguns object pronouns já preenchido aí na tabela. Porém, vocês irão colocar aqueles que faltam. Eu tenho me, him, it e us. Aí vocês irão completar os retângulozinhos em branco com os object pronouns que faltam. É muito simples. Tá? Se vocês procurarem, não sei não, acho que não dá para procurar no livro porque o livro ainda está no colégio, mas enfim. Os object pronouns são bem fáceis, são bem simples, tá? Vocês podem, por exemplo, se vocês pesquisarem na internet, vai aparecer os object pronouns para vocês, por exemplo, tá? Mas não colhem simplesmente, tentem aprender e entender como que se usa os object pronouns, tá? Os object pronouns são são pronomes objetos que eles substituem nomes numa frase, tá? E eles sofrem a ação, tá? Eles sempre sofrem as ações dos verbos, tudo bem? Então, é bem simples. Terminando a número 2, vocês irão fazer a número 3. A número 3 pede o seguinte: follow the example and rewrite the sentences using the object pronouns. Siga o exemplo e reescreva as sentenças usando os pronomes objetos. Eu tenho aí 5 frases. A letra A é o exemplo, já está respondida. Vocês irão reescrever essas frases, porém, utilizando aí os pronomes objetos, substituindo essas palavrinhas de destaque. Por exemplo, na letra A eu tenho look at those people in the street, que seria olha aquelas pessoas na rua. Em destaque aí na letra A eu tenho those people, que seria aquelas pessoas. Na letra A, nesse caso, eu posso substituir those people pelo seguinte pronome, them, né? Olha só, look at them in the street.
look at them in the street, que seria olhem eles lá no meio da rua, lá na rua. Esse them aí quer dizer eles, a eles, tá em inglês. Então vocês irão seguir o exemplo aí da letra A, irão reescrever as sentenças, substituindo os termos destacados por pronomes objetos. Terminando a número 3, vocês farão a número 4, que é a última. Check the correct words to complete the sentences. Verifique aí a palavra correta para completar as sentenças. Na número 4, então, a gente está abordando palavras homófonas. O que são palavras homófonas? São aquelas palavras que são parecidas na pronúncia, porém elas são diferentes na escrita. Tudo bem? Aí vocês irão ler frase por frase e olharão as alternativas que cada frase tem e marcarão a resposta correta. Por exemplo, na letra A eu tenho assim: Jessica has, lacuna, dogs. E abaixo eu tenho to, esse T-O quer dizer também ou tanto em inglês. E eu tenho to de 2, número 2. Entre tanto e 2, qual dessas palavrinhas aí melhor completa aí a sentença da letra A? Tá? Então leiam com atenção, as palavras possuem pronúncia semelhante, porém a tradução e a escrita é diferente. Tá? Então leiam com atenção, usem o dicionário ou o Google Tradutor para traduzir as palavrinhas para vocês poderem não cometer o erro. Tudo bem? Mas está bem simples, a gente também falou de palavras homófonas, tá? Nas nossas aulas, tem até uma tarefa no livro que a gente fez. Creio que vocês não terão dificuldades em relação a isso. Tá? Então, todos os conteúdos dessa atividade de revisão que a gente está fazendo hoje serão cobrados na prova. Tá? Além desses conteúdos aqui, serão abordados também os conectores e as estações do ano. Os conectores são aqueles, o but, o yet, and e por aí vai. A gente vai falar sobre eles amanhã na nossa aula ao vivo. Tá? Porém, também são bem fáceis. Os conectores eles servem para conectar e expressam uma ideia. Por exemplo, quando eu falo assim em português, olha, Maria é muito legal, mas está ocupada. Reparem que esse mas ele está dando um contraste na primeira parte da frase, né? Ou seja, ela é legal, porém ela está ocupada. Eu tenho um contraste. Então os conectores eles indicam aí determinadas situações. A gente vai falar sobre eles amanhã na nossa aula ao vivo. Tá? E a gente vai falar também das estações do ano, que também são 4, acho que vocês não errarão, né? Em inglês, verão, a gente vai falar summer, inverno a gente vai chamar de winter, primavera de spring e de outono a gente vai chamar de fall ou autumn, tá? Eu tenho 2 palavrinhas aí para indicar outono em inglês. Então, seria mais ou menos isso. Tá? Então, essa é a nossa videoaula de revisão. Se você tiver alguma dúvida, me procurem. Terminando essa tarefinha aqui, vocês podem me mandar uma foto lá no privado, dizendo, coloquem o nome e tirem a foto da tarefa pronta. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem. Amanhã teremos aula ao vivo. Fiquem com Deus e até amanhã.